Continuando a aula de circo cavernoso, agora falando das relações neurais. Os nervos que são localizados ou que estão relacionados com o circo cavernoso são de cima para baixo o oculomotor, o troclear, o ramo oftálmico do trigêmeo, que é o ramo V1, e o abducente. Na verdade, o único nervo que faz parte do circo cavernoso é o abducente. Os outros nervos eles vão passar na parede lateral e não são considerados efetivamente nervos que estão dentro ou que estão contidos no circo cavernoso. Os nervos oculomotor, troclear e oftálmico discursam pela parede lateral. O oculomotor e o troclear eles entram pelo teto do circo cavernoso. O terceiro ele vai entrar mais especificamente pelo centro do triângulo do oculomotor. E o troclear ele vai entrar na borda posterior e lateral do triângulo oculomotor. E depois ele vai seguir também pela parede lateral. O abducente vai ser o nervo mais medial. Ele vai seguir aderido na superfície lateral e inferior da carótida cavernosa. Aqui é uma figurinha esquemática mostrando os nervos, né? O abducente aqui na parte inferior-lateral da carótida, bem relacionado com ela. Primeiro o oculomotor, segundo o troclear, que o ramo V1 do trigêmeo, o ramo V2 do trigêmeo. Aqui uma figura anatômica, mostrando aqui a entrada do oculomotor no teto do circo cavernoso, depois seguindo pela parede lateral. Abaixo dele o troclear mais fininho. Aqui o nervo óptico entrando pelo canal óptico. Aqui o segmento clinoideu da carótida, né, entre o anel inferior e o anel superior. E aqui o gânglio do trigêmeo sensitivo, dando os ramos V1, V2 e V3. V1, que é o ramo oftálmico, que vai entrar pela fissura orbitária superior e que vai também correr pela parede lateral do circo cavernoso. Aqui V2, o ramo maxilar, que vai entrar pelo forame redondo, e o ramo V3, que é o ramo mandibular, que vai entrar pelo forame oval. Em relação ao abducente, ele vai entrar pela dura na borda superior do ápice do petroso e ele vai entrar ali num antro dural chamado de canal de Dorello, onde ele vai passar abaixo do ligamento petrosfenoidal, também chamado de ligamento de Gruber, que liga o ápice do petroso até a porção inferior da face lateral da cela. Aqui é a figura anatômica mostrando que o ligamento petrosfenoidal de Gruber, abaixo dele tem o sexto nervo passando, entrando dentro do canal de Dorello depois de passar pela parte superior do ápice do petroso. O ligamento de Gruber, que é o petrosfenoidal, vai ligar o ápice do petroso até a face lateral da célula. Na verdade, até a face inferolateral da célula. Bom, em relação ao trigêmeo, o trigêmeo ele vai ter três ramos sensitivos. V1, que é o oftálmico, que passa pela fissura orbitária superior. O V2, que é o maxilar, que passa pelo forame redondo. E o V3, que é o mandibular, que passa pelo forame oval. Ele também vai ter um ramo motor menor, menos calibroso, que vai seguir o ramo mandibular V3. Aqui uma figura esquemática que mostra exatamente isso. O gânglio sensitivo, V1, V2, V3, oftálmico, maxilar, mandibular. O V1 entrando na fissura orbitária superior, junto com o oculomotor com o troclear. V2 seguindo pelo forame redondo, V3 seguindo pelo forame oval. Junto com o V3, o ramo motor, que não está representado aqui, vai seguir o ramo V3 e vai ser responsável pelos músculos da mastigação. Aqui o ligamento petrosfenoidal, abaixo dele vai passar o sexto nervo, né? Sexto nervo, depois de passar por cima do ápice do petroso, entra no canal de Dorello e segue também em direção à fissura orbitária superior. O ligamento petrosfenoidal vai ligar o ápice do petroso até a face inferolateral da célula. Bom, entrando agora nas relações arteriais,
mais importante artéria vai ser a carótida interna, que depois de deixar o forame lacerado lateralmente ao processo ecfinóide posterior, ela vai passar por baixo do ligamento petrolingual, vai seguir para frente para entrar no sulco carotídeo. A partir do momento que ela entra no sulco carotídeo, ela vai seguir horizontalmente por uma distância de 2 centímetros e depois ela vai seguir para cima, seguindo um caminho medial à clinoide anterior, onde ela penetra ali, onde ela passa ali pelo teto do seio cavernoso. Os ramos da carótida intracavernosa são tronco meningo hipofisário principal, a artéria do seio cavernoso inferior, as artérias capsulares de McConnell e a artéria oftálmica como variação anatômica. Normalmente a artéria oftálmica não nasce da carótida cavernosa. A artéria oftálmica normalmente ela vai se originar acima do anel superior, na parte medial da carótida. A partir do local que ela se origina, acima do anel superior, ela vai cursar um caminho junto com o nervo óptico. Ela vai seguir um caminho anterior e lateral, seguindo ali pela face inferior do nervo óptico, juntinho com ele. Aqui uma figura anatômica que tem o objetivo de mostrar o caminho do surgimento real, não como variação anatômica da artéria oftálmica. Logo depois aqui do anel superior, ela emerge da carótida e vai seguir inferior ao nervo óptico. Bom, em relação aos outros ramos, o tronco meningo hipofisário é um ramo intracavernoso mais proximal da carótida e vai se originar na face lateral do dorso da célula. Já as artérias de McConnell, elas são encontradas em apenas 1/4 das pessoas, não é todo mundo que tem ela. Elas vão se dirigir para a cápsula da hipófise ou para a dura que reveste a parede anterior do assoalho da célula. Então, as artérias de McConnell, elas não são presentes em todas as pessoas. O objetivo dela ali é tentar irrigar o assoalho da célula. Bom, aqui é uma figura anatômica que tem o objetivo de demonstrar a carótida cavernosa. A carótida cavernosa tem esse formato em S, com 2 curvaturas. Aqui a gente vê o ramo da artéria meningo hipofisária anterior saindo dela, o primeiro ramo que sai da carótida cavernosa, o ligamento petrosfenoidal delimita o canal de Dorello, aqui embaixo. Aqui o anel superior, mostrando aqui o limite da carótida clinoideia. O anel inferior ele não foi demonstrado. Bom, em relação às estruturas venosas relacionadas com o seio cavernoso ele vai se conectar com a órbita através das veias oftálmicas, com os hemisférios através das veias cerebrais, com a retina através da veia central da retina, com a dura mater através das tributárias da artéria meningea média e com o seio transverso através do seio petroso superior. De todas as conexões, o seio basilar é a conexão mais calibrosa e conecta a superfície posterior de ambos os seios cavernosos. A gente tem 3 principais espaços venosos dentro do seio cavernoso. O compartimento medial, o compartimento anterior, inferior e o compartimento posterior superior. O compartimento anterior inferior está localizado na convexidade abaixo da primeira curvatura da carótida intracavernosa. O espaço posterior superior está situado entre a carótida e a metade posterior do teto do seio cavernoso. O seio basilar se comunica com o espaço posterior superior, que é o local de origem da artéria meningo hipofisária. O compartimento medial vai ficar entre a hipófise e a carótida. E existe também um espaço lateral muito estreito entre a carótida e a parede lateral do seio cavernoso.
A gente vai ter também o seio intercavernoso, que vai conectar os dois seios cavernosos. Essas conexões elas são nomeadas de acordo com a sua relação do seio intercavernoso com a hipófise, e ela pode ser seio intercavernoso anterior, que fica anterior à glândula, e pode ser também chamado de seio intercavernoso posterior, quando ele passa por trás da glândula. Algumas pessoas podem ter coexistência dos dois seios intercavernosos, nesse caso vão ser chamados de seio circular, pois formam um anel venoso em volta da hipófise. Aqui é uma figura anatômica com o objetivo de mostrar o seio basilar, a parte posterior do seio cavernoso. Seio basilar é esse que vai comunicar a superfície posterior dos dois seios cavernosos. Aqui é o objetivo de mostrar o seio intercavernoso anterior, passando anteriormente à glândula, a glândula hipófise, e passando aqui. Essa pessoa tem o seio intercavernoso anterior que liga os dois seios cavernosos. Lembrando que se ele passar posteriormente vai ser chamado de seio intercavernoso posterior, ou pode ser chamado de seio circular quando ele tem os dois seios, tanto o anterior quanto o posterior. Agora, para fechar, o último tema da aula de seio cavernoso é em relação aos triângulos do seio cavernoso. Primeiro, o triângulo do oculomotor, que a gente já chegou a falar dele. É uma dura mater que vai revestir inferiormente a clinoide anterior. Essa porção de dura vai se chamar triângulo do oculomotor, que fica entre a clinoide anterior, processo entre a clinoide posterior e o ápice do petroso, e o local onde o terceiro par penetra o teto do seio cavernoso, que é mais uma vez essa figura aqui demonstrada. Triângulo locomotor com o terceiro par passando no meio. O outro triângulo é o triângulo clinoideu, que é o espaço entre o nervo óptico e o oculomotor. Sua porção anterior vai ser o pilar óptico. Sua porção média vai ser a carótida clinoideia. Sua porção posterior é o teto do seio cavernoso. Esse triângulo vai ser exposto depois que a gente consegue remover a clinoide anterior num procedimento cirúrgico. Aqui, ó, a parte anterior dele vai ser o pilar óptico. E a parte média dele vai ser a carótida clinoideia. Outro triângulo que a gente tem é o triângulo supratroclear, que fica localizado entre a superfície inferior do oculomotor e a superfície superior do troclear. A sua terceira margem seria o ponto de entrada dos nervos na dura mater. E por último, o triângulo linfatroclear, também chamado de triângulo de Parkinson, que fica localizado entre a margem inferior do troclear e a margem superior do oftálmico, de V1. A terceira linha seria a linha que une a ponta de entrada dural do troclear com a ponta de entrada do nervo trigêmeo no cavo de Meckel. Ele delimita um local importante, delimita o local de curvatura posterior da carótida interna e a origem do tronco meningo hipofisário anterior. Está relacionado com o triângulo infratroclear, a origem da meninga hipofisária anterior e o local de curvatura posterior da carótida interna cavernosa. Aqui a figura mostrando agora o triângulo supratroclear, que vai da parte inferior do terceiro com a parte superior do troclear, e que a terceira linha seria a ponta de entrada na dura mater dos dois. Aqui o triângulo de Parkinson infatroclear, que vai da parte inferior do troclear até a parte superior de V1. E aqui a terceira linha seria o ponto de entrada na dura mater dos dois. Triângulo clinoideu, frente dele vai ser o pilar óptico, parte de trás dele, parte média dele seria a carótida clinoideia, triângulo do oculomotor, já bem descrito, aqui mostrando
meninge dorsal média anterior. Aqui mostrando também, né, lembrando que o triângulo intratropileiro de Parkinson ele tem relação com a saída do ramo menino hipofisário anterior da carótida cavernosa.